ficar mais próximo aqui, ver se não está dando problema. Mas a princípio vai funcionar. Boa noite. Boa noite. É uma grande alegria participar desse momento histórico e tão aguardado. Tá? E o pastor falando, né, eu nem sabia desse fato. Em 2005 ele conheceu o material e um ano depois eu conheci a Jesus. Em 2006. Fazem 10 anos. Então, antes mesmo de eu nascer de novo, o Roberto já conheceu o material. E hoje, pela graça de Deus, a gente pode estar começando ele aqui. Eu tenho estado em cima desse material há algum tempo já. Eu posso dizer que meio ano, com algumas pausas dentro desse tempo. Mas a introdução desse livro, ele representa quase 1/5 do livro, talvez mais. Só a introdução. Ele é muito profundo. Ele é muito bom, esse material que a gente vai usar. E eu quero, nessa noite, então, mostrar qual vai ser o objetivo desse nosso curso, como nós vamos fazer esse estudo, como nós vamos andar nesse estudo, o meio que a gente vai usar, e qual é a nossa fonte para esse estudo. Então, de onde a gente vai tirar isso? Qual é a base para falar uma coisa dessas? Eu vou começar nossa reflexão com uma frase. Uma frase bem conhecida. De quem é essa frase? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É de Jesus essa frase. E com essa frase, a gente pode se fazer a seguinte pergunta: o que é essa verdade? Jesus diz que existe uma verdade, e essa verdade liberta. Mas que verdade é essa? O que Jesus tinha em mente quando ele falou isso? Depois, mais adiante no próprio livro que ele falou isso, o livro de João, no capítulo 17, no versículo 17, ele diz o seguinte, ele vai explicar para nós. Santifica-os na verdade. Começa assim a frase de Jesus. Essa frase ela foi retirada, eu retirei ela, de uma grande oração que Jesus está fazendo. Quase esse capítulo todo é uma oração de Jesus. E essa oração é direcionada a quem? A Deus Pai. Então, Jesus está orando por quem? Nesse momento, ele está orando pelos seus discípulos. Aqueles apóstolos, aqueles homens que acompanharam ele, que trabalharam com ele, que estiveram juntos 3 anos com ele. Ele está orando por eles. Então, ele está pedindo ao Pai que santifique os discípulos com a verdade. Mas ele não diz que é verdade. Só falou mais uma vez o que é verdade. Mas ainda tem aqueles 3 pontinhos, né? Significa que tem mais coisa aí. A tua palavra é a verdade. Jesus está falando com quem mesmo? Jesus está falando com quem? Com Deus Pai. Então esse tua, direcionado a quem? A Deus. Então de quem é a verdade? De Deus. E da onde vem essa verdade? Da palavra de Deus. Da sua palavra, da palavra dele que vem essa verdade. Mas a gente pode se questionar, afinal, eu faço essa pergunta. Afinal, que Deus é esse? De que Deus estamos falando? Jesus aqui, ele diz a tua palavra é verdade, para Deus. Mas que Deus? Deus da Bíblia. O Deus da palavra. Palavra de Deus. O Deus dessa palavra. Esse é o Deus ao qual nos estamos referindo. Ele tem a verdade. E esse Deus é o Deus do Senhor Jesus e também o Deus da Bíblia. Com isso, com essa introdução, eu vou mostrar para nós qual é o nosso objetivo aqui com esse estudo. Então, o nosso primeiro objetivo, como eu já disse, é fazer essa verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Fazer essa verdade conhecida a vocês. A vocês que estão estudando, que estão a cada dia abrindo a Bíblia, olhando para ela e podendo entender
essa palavra. E antes eu perguntei, né, de que Deus estamos falando. É o Deus da palavra. Então, nosso objetivo é fazer o Deus da palavra, que é a Bíblia, conhecido também. E quando eu digo fazer Deus conhecido, eu tenho em mente 3 coisas. Por exemplo, vamos fazer Deus conhecido no sentido de como Ele é. Não na sua aparência, não no seu corpo, mas como é o seu caráter. Como é a sua personalidade. Nós vamos ver também o que esse Deus da palavra quer, qual é a sua vontade, o que Ele aprova, o que Ele reprova na minha vida. E nós vamos ver também desse Deus da palavra, vamos conhecer o que Ele fez. Na Bíblia está registrado o que Ele fez. Nós vamos ver como esse Deus, Criador, Ele interage, Ele participa da criação. Ele não é um Deus que criou e se isolou. Ele é um Deus que participa, Ele está junto. E Ele fez e Ele faz coisas. Então na palavra nós vamos ver o que Deus fez. Na medida, queridos, que nós vamos conhecendo a Bíblia, na medida que nós vamos tendo mais, entrando mais nessa mina de ouro que é a Bíblia, talvez você chegue a uma conclusão. Na medida que você for conhecendo o Deus da Bíblia, talvez você perceba que o Deus da Bíblia não é o seu Deus. O seu Deus, ele é uma invenção do seu coração, dos seus desejos, da sua imaginação. E isso é muito comum. É muito comum. Dentro das igrejas, inclusive. É muito comum pessoas terem uma ideia de um Deus e acham que é o Deus da Bíblia. Mas quando olha a Bíblia, diz, não, meu Deus não é assim. Justamente, esse é o Deus da Bíblia. Então talvez você chegue à percepção de que o seu Deus, ele é uma ficção. E talvez ainda você vai descobrindo aqui que tudo que contaram para nós, desde a nossa infância, tudo que nos ensinaram na TV, em filmes, é uma mentira, ou pode ser uma mentira, em relação a esse Deus. Talvez tudo que você aprendeu até aqui sobre Deus é uma mentira. Por quê? Porque não é conforme a palavra. A palavra é a verdade. E o que não é a palavra é a mentira. Se o seu Deus não é o Deus da Bíblia, o seu Deus é uma mentira. E é tudo ficção. É tudo ficção. Mas, não se preocupe. Não se preocupe. Nós não vamos fazer uma lavagem cerebral em você. Primeiro, a gente não vai fazer essa lavagem porque eu não faço ideia de como fazer isso. Não tem ideia de como fazer isso. Talvez tenha um curso em algum lugar para fazer isso, mas não sei. Segundo, não é necessário fazer isso. Não é necessário manipular a mente de vocês. Não é necessário fazer isso com ninguém. A própria Bíblia, a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos transformar, de mostrar realidades e a gente agir com essas realidades de uma maneira lógica, uma maneira, o que eu quero dizer com lógica? Uma maneira consciente. A gente reage de uma maneira consciente, não uma maneira emocional. Ai, choro, me atiro no chão. Não, eu reajo a essas verdades de uma maneira consciente. Não, eu entendo isso. Eu vou viver isso. Isso transforma a gente, a palavra de Deus transforma. E uma ilustração para a gente entender um pouco da Bíblia, imagine a Bíblia como uma mina. Pode ser de ouro, pode ser de diamante. Nem existe um mineral para se comparar à palavra. Mas imagine uma mina. A gente entra naquele túnel da mina, ou pode ser um elevador. A gente entra por um corredor, então, um túnel, e chega numa galeria de escavação, um lugar mais amplo, como uma caverna, um grupo. E ali a gente começa a encontrar pedaços de ouro na medida que a gente vai esculpindo. E a gente vai vendo que cada marretada sai muito ouro. E o ouro não acaba. E a gente vai vendo que tem muito ouro ali. Mas se a gente continuar, pelo menos no próximo corredor, e chegar numa outra galeria, a gente vai perceber que tem mais ouro ali.
embora a gente nem tenha terminado de tirar todo o ouro de lá, tem mais ouro ali. E a gente anda para um outro corredor e chega a uma outra galeria e tem mais ouro. E na medida que a gente vai entrando na terra, se aprofundando nessas galerias, a gente vai percebendo o quão é profundo esse ouro. O quão é profundo a palavra de Deus. A gente pode pegar a palavra de Deus e ver ela de maneira superficial. Não tem problema, a gente lê de maneira superficial, lê algumas coisas e vê que tem preciosidade ali. A gente vai um pouco mais profundo e vê que tem preciosidade maior. E quando a gente vai mais fundo ainda, não tem fundo. Não tem um fim. Ah, cheguei. Acabei de ver. Entendi toda a Bíblia agora. Pronto, agora eu posso seguir minha carreira de professor. Não, não tem fim. O professor, ele é um professor da Bíblia, ele é um eterno não, né, porque vai morrer. Mas no céu a gente vai estudar, então ele é um eterno aprendiz da palavra de Deus. Então a gente viu o objetivo. Agora vamos falar de como será o estudo. Como ele vai acontecer. A primeira coisa, então, que eu vou comparar, é o nosso estudo será como um varal. Como um varal. Como assim, como um varal? A Bíblia, ela não é só um livro de doutrinas. Né? Na Bíblia tem doutrinas, tem ensinos. Mas não é só de ensinos. Na Bíblia nós temos uma história. Uma história antiga, contada pelo próprio Deus. A perspectiva de Deus sobre a história. E ele relata isso para nós. Então, nós temos aqui, ó, não dá para enxergar direito, mas nós temos algumas imagens penduradas nesse varal. O que é esse varal? Esse varal é a linha do tempo da Bíblia. De quando começou a história bíblica, que é o início da história da humanidade, de toda a criação, até, eu tenho aqui até Jesus. Então, a linha do tempo, né? Esse varal. E ali nós temos pendurados alguns eventos. Alguns eventos que talvez vocês conheçam. Talvez vocês conheçam a história de Caim e Abel, esse evento. Talvez vocês conheçam a história ali de Moisés, que separou o mar. Tem até um filme, né, agora recentemente sobre ele, que é bem diferente da Bíblia. Nós temos aí a José e Maria, também muito conhecido, né, na nossa cultura. E temos Jesus crucificado, também muito conhecido na nossa cultura. Mas, entre os espaços, há muita coisa. E talvez você até ache, se você disser para mim, eu acho que Moisés foi antes de Caim, o filho de Moisés era Caim e Abel, matou o outro, aí o filho de que sobreviveu era José, e aí eu acho que é Jesus, chegou depois. Você vai inverter tudo, vai fazer uma confusão. Então ali a gente vai fazer uma ordem, a gente vai estudar em ordem a Bíblia, vai colocar essa linha do tempo, ó, começa aqui, a gente vai ver a ideia aconteceu isso, e aconteceu isso. Então outra coisa que você não conhece, ó, esses quadros em branco, e eles vão entrando entre a história que você já tem na sua mente, e aí a coisa vai ficando mais clara. Aí você vai entendendo a Bíblia melhor. Você vai percebendo algumas coisas que não percebia. E conforme a gente for vendo isso, então, essa linha do tempo, a gente vai ver gradativamente, ou seja, crescentemente, nós vamos ver a cada dia tudo que Deus fala na história sobre Ele mesmo, sobre Satanás, o inválido, sim, sobre Satanás, e sobre nós, seres humanos. Tudo que Deus fala sobre Ele, o que fala de Satanás e o que fala de nós. Mas por que esses três? Bom, Deus é óbvio, né? A gente precisa entender e conhecer a Deus. É por isso que existe a Bíblia. Sobre nós, por que a gente tem que saber sobre nós? Para que saber sobre Satanás? Não vou falar hoje, mas nas próximas aulas a gente vai ver isso. Nós vamos estudar a Bíblia, então, um nome mais difícil, um palavrão, né, grande, cronologicamente. Vamos estudar a Bíblia cronologicamente. Nesse varal, então, completado, a gente vai poder entender muitas coisas e tirar muitas dúvidas. Bom, então a primeira modo de estudo que a gente vai usar é como um varal. Bom, o segundo modo é como uma viagem aérea. Como assim uma viagem aérea? Como é que a gente vai estudar a Bíblia em uma viagem? Já vou entender, olha a imagem. Na tela. Olha a imagem. Ó, vou entender. Imagina que o topo daquelas montanhas lá de trás é o topo dos eventos principais da Bíblia. Os eventos principais. Aquilo que mais tem importância, ou que está mais óbvio, mais claro na Bíblia. Aqueles são os eventos principais. As montanhas de baixo são outros eventos mais profundos da palavra. A gente não percebe no primeiro momento, tem que se aprofundar um pouco.
E aí nós temos os vales, né, que é entre as montanhas, os vales. Nós temos o lago, aí, que representa ainda mais profundidade. E aí no lago não tem fim, você pode mergulhar. Então, esses são os níveis de detalhes ou a profundidade do conteúdo da Bíblia. Nesse estudo, nós não vamos tão profundo. Nós vamos lá, tá vendo nós lá? Balãozinho? Nós vamos, ó, nas superfícies ali da montanha, só nos topos dos eventos, só nos eventos tops. Os eventos mais, como eu disse, de maior importância, de maior ênfase na palavra de Deus. Então nós vamos aprofundar. É por isso que é como uma viagem aérea. Bom, um balão não vai picando assim, eu sei, mas para você entender. Então, vai ser como um varal, vai ser como uma viagem aérea, parece? Vai ser como uma viagem aérea. Uma viagem aérea? Vai ser como uma viagem aérea. E ainda vai ser como uma construção. Isso. Como assim como uma construção? Como assim? Esse estudo, assim, a gente vai aprender a sentar tijolo? A sentar azulejo? Não. Embora eu quisesse aprender isso para fazer minha própria casa, a gente não vai aprender isso. Ó, eu vou explicar. Assim que apareceu. Ó, apareceu. Projeto de uma casa. Pergunto para vocês, ao fazer uma casa, o que é mais demorado, mais caro e mais importante na casa? O alicerce. É o mais demorado. Você pensa, mas os caras estão 3 meses trabalhando, não faz nada, não ergue nada, só de põe, vai marretado e o negócio batendo. Eles estão fazendo alicerce. E quanto maior o prédio, mais tempo eles vão ficar nessa parte. Você às vezes se surpreende, né? Nossa, mas como esse prédio surgiu da noite para o dia? Depois é rápido. Então o alicerce é o mais caro, é o mais demorado e também o mais importante. E primeiro, pessoal, primeiro de tudo é o alicerce. A gente não vê nenhuma pessoa construindo uma casa pensando na maçaneta. Vamos construir uma casa, então as maçanetas vão ser assim. Ou as cortinas, talvez algumas mulheres empolgadas, nós vamos ter uma casa, e daí as cortinas vão ser assim. Bom, tem muita coisa de chegar nas cortinas, maçanetas, muita coisa. Mas o mais importante então é esse alicerce. E um alicerce mal feito, qual é o resultado? Olha, a casa da minha mãe não teve alicerce. Não desabou pela graça de Deus. Mas ela é muito frágil. Muito frágil. Quando o marido dela abriu o reboco, assim, uma parte que estava uma fendinha, ele abriu o reboco ali para arrumar. Ele viu que atrás do reboco tinha uns 5 centímetros de tijolo separado um do outro. A casa estava abrindo. Então a casa ela fica muito frágil. Qualquer vento, qualquer problema, inundação, ali é plano, mas se fosse um terreno em declive, né, alguma coisa assim que desabasse, pronto, a casa ia. Então, uma casa sem alicerce, ela vai ou pode desabar facilmente. Então, nós vamos estudar aqui baseados num alicerce firme. Um alicerce firme. E a partir desse alicerce colocado no estudo, a gente vai poder ver outros estudos, outras coisas da Bíblia, outros conhecimentos sobre esse alicerce. Assim como uma construção. A gente vai ter o alicerce da palavra, e aí depois a gente vai aprendendo outras coisas que são mais profundas, mais detalhadas, e a gente vai aprendendo. Então, vocês terão livremente espaço para perguntar aqui qualquer coisa que tiver dúvida, tá? Até mesmo não for no momento de perguntas, você já tem uma dúvida. Por favor, faça a pergunta. Agora, nós não vamos conseguir responder a perguntas que não tratarem do alicerce. Então a gente está falando de algo do alicerce desse nosso estudo. E você vai perguntar de algo futuro. É uma janela, sentido figurado. Aí você pergunta, e aquela coisa lá da Bíblia, lá que eu vi na TV? Olha, a gente não vai responder agora. Talvez a gente nem vai responder nesse estudo aqui. Ou talvez, dependendo da sua pergunta, a gente vai responder mais adiante. Ok? Nós vamos construir pouco a pouco, então é muito importante você estar presente nas aulas, nos estudos. Se acontecer, de você precisar faltar, imprevistos acontecem, né? Eu, por exemplo, nunca sei quando vai acontecer um imprevisto.
Você sabe. Mas se vocês são como eu, pode ser que vocês faltem um dia. Não se preocupe. Quer dizer, procure não faltar. Mas também fica desesperado. Porque nós estamos gravando as aulas, os estudos, e nós vamos colocar isso à disposição no YouTube. Então, assim, super fácil o acesso. Você perdeu aqui, quer ter depois, olha em casa, qualquer lugar, celular, no YouTube. Certo? Ainda tem mais uma coisa? É isso, sobre o alicerce, sobre as gravações. Então nós vamos construindo o alicerce sólido, firme, e a partir dele depois nós vamos ter mais conhecimentos. Então nós vimos que será como um varal, no sentido cronológico, será como uma viagem aérea, a gente vai passar pelos eventos mais importantes, né? A gente não vai penetrar, entrar mais profundo na palavra, se aprofundar em algumas coisas, a gente vai passar mais por cima, para você ter uma visão geral da Bíblia. E nós vamos ainda ter, o quarto módulo é olhando o todo. Olhando o todo. O que eu quero dizer com olhando o todo? Ao interpretarmos a Bíblia, eu abri um versículo, eu li ele, eu faço uma interpretação. É natural. Qualquer leitura, qualquer pessoa alfabetizada faz a interpretação de leitura. Qualquer pessoa consegue ver, faz a interpretação de placa de trânsito. O sinal vermelho é uma interpretação. Você vê o sinal vermelho, para, é uma interpretação. Então eu leio o versículo e eu vou interpretar. Aí o que eu penso? Preciso de muita imaginação e uma ciência exata, chamada achismo. Eu acho. E aí começa a falar um monte de bom. Não, porque eu acho que... E até eu acho que imagina até, diz, talvez até está na Bíblia, está na Bíblia, mas devia estar. Talvez tinha que ter um livro, devia estar. Então, não é assim que a gente interpreta a Bíblia. A gente precisa interpretar a Bíblia com o contexto. Nós temos que interpretar cada passagem, cada versículo com o contexto. Qual que é o contexto? Olha, a própria palavra explica um pouco do que é, mas de forma simples, é tudo aquilo que acompanha o texto que a gente está lendo. Tudo que acompanha, vem junto. Vem junto na minha, vem nas malas. É o que acompanha. Mas então, o que acompanha então o texto? Vamos lá então. A primeira coisa que acompanha o texto é o contexto cultural. Contexto cultural. O que ele fala? O que a gente analisa? A gente analisa o que estava acontecendo na época, como era a cultura da época, aliás. Como é que o povo reagia na época? Por que isso aqui, para nós, não tem nada a ver? Para eles tinha importância? Como assim? Por que eles usavam essa roupa, né? Não faz sentido isso. Então a gente vai ver a cultura, a gente vai entender. A gente tem aí uma distância de pelo menos 2000 anos, né, de cultura. Outro contexto importante é o contexto histórico. O contexto histórico, nós observamos, obviamente, o que aconteceu antes daquela passagem, o que aconteceu depois, às vezes é importante, e o que está acontecendo no momento. Quando ele escreveu isso, o que estava acontecendo? Daí muita coisa a gente vai entender. Então é por isso que ele diz isso. Estava preocupado até. Eu achei que ia ter que fazer isso mesmo. E o contexto também geográfico, como o próprio nome diz, é o local, a região, né, o espaço que está acontecendo. Muitas vezes é chave isso também para interpretar uma passagem. Muito mais a gente que vive muito longe do que de onde aconteceu a maioria dos fatos bíblicos. E ainda, o contexto que eu vejo como mais importante, inclusive, o contexto linguístico. O contexto linguístico, ele analisa o quê? O que a gente olha quando vê o contexto linguístico? A gente olha para a gramática. Isso eu não gosto. Nem em português eu sei. Tem que ser. Mas nós temos pessoas que estudam isso e gostam. Então, pessoas de confiança. Inclusive, nós temos aqui entre nós o pastor Roberto que faz isso, que estuda a gramática da língua original. Nós temos o missionário Tony que faz isso, que estuda a gramática na língua original. Por que eu estou falando da língua original? Porque a Bíblia não foi feita em português. Ela foi feita em duas línguas mães, duas línguas originais, a língua hebraica e a língua grega, que
Então nós temos que olhar a gramática grega, a gramática hebraica. E a gramática, na maioria das vezes, é chave para entender algo. Na maioria, o mais importante é esse tipo de contexto, o contexto linguístico, o contexto do texto em si, ali, da linguagem original. Será que tudo isso é importante? Ou é uma exceção? Exceção de línguas. Isso aí. Contexto, que isso aí vai no espírito, vai, o espírito leva a gente. O espírito leva a gente, claro. Ele nos capacita. Mas a gente não pode simplesmente colocar Deus à prova. Dizer, Deus, agora tu fala. Eu não fiz nada. Eu sou preguiçoso, nunca gostei de português, nunca gostei de grego. Então agora vai contigo. Não. A gente precisa. A gente vai ver agora o que é importante então esse contexto. Então, melhor no exemplo mesmo do que minhas palavras. Olha só. O que é isso? O que é isso? Também a gente podia dando os ombros. Vai saber. Analise o contexto. Melhorou? Analise o contexto. Branco, linhas pretas. É um beija-flor. Não ajudou meu contexto. Vocês conseguem imaginar alguma coisa, talvez? Conseguem. Mas jamais podem imaginar que é isso. Uma casa. Dá pra ver que é uma casa pelo quê? Pelo contexto? O contexto ajuda? Contexto, o que está junto com as linhas? Ajuda o contexto? Janela. Carro tem janela. Porta. Carro tem porta, chaminé. Só o Fusca tem chaminé. Então, isso é uma casa. Tá claro? O contexto mostra, é uma casa. Vamos usar mais um exemplo. O que pode ser isso? O que é isso, não? O que é isso? Guilherme, o que é isso? O ângulo reto. O ângulo reto. Um ângulo reto. Quem acha diferente dele? Letra L. Nós temos aí, letra L, ângulo reto, o que mais? Dou-lhe uma. Um canto. Canto e lavoura. Não é canto e lavoura. Parede. Então nós temos aqui parede, canto, ângulo e L. Então, a gente vai escolher alguém aí pra gente seguir. É o Guilherme. É um ângulo reto. Parece mais lógico, mais científico, mais matemático. Aí a gente faz as divisões, daqui a pouco a gente está defendendo fervorosamente aquilo, daqui a pouco briga um com o outro, daqui a pouco separa, aí faz o grupo de estudo do L, o grupo de estudo do ângulo reto, o grupo de estudo da parede e o grupo de estudo do ângulo. Mas dá pra ter certeza que é isso? Dá pra ter certeza? Não dá pra ter certeza. Por quê? Porque não tem contexto. A gente pode ter opiniões diferentes. Agora, o que era? Leila falou? L. Olha aí, eu sabia que ela tinha razão. Quem escolheu o grupo dela? Deu bem? Lata. Por que é um L? Por que chegar todo mundo é um L? Por quê? Porque tem um contexto, tem algo junto. O A, o T e o A. São 3 letras. As 4 juntas formam uma palavra. E eu entendo essa palavra. Lata. Tem como ser diferente disso? Não está claro? Pelo contexto a gente vê que está. Mas agora, será que pode ser outra coisa? Então? Ou só aí? Vamos ver se ela está correta. O que é isso? Não é L? Tem certeza? Pode ser mais nada? O que ele vai fazer? Olha que eu gosto? Gosto de casa. Uma casa. Dá pra ver a casa? Contexto mostra? Janela. Não tem chaminé. Janela, telhado. O carro não tem telhado. Então, é uma casa. Contexto mostra. Quem podia imaginar que era uma casa? Aí eu não podia mais, porque ela já pensou que não era. Quem podia imaginar aquela casa? Talvez eu não saiba. E agora, a gente pode ter certeza do que é isso? O que vem aí? O que pode ser isso? Não é? Será que é canto de uma casa? Ou será que é
caminhão? A parte de trás de um caminhão. É um caminhão? Hã? É um caminhão? Tem porta, tem a frente, tem a parte de trás, tem as rodas. É um caminhão. Uma pessoa completamente maluca pode dizer que não é. Mas a gente vê pelo contexto que é um caminhão. Então, vocês entendem por que é importante o contexto? A partir desses exemplos simples. É muito importante. Agora a gente está falando de coisa boa aqui. De imagem. Imagina a Bíblia. Você imagina a confusão que fazem com a Bíblia. A bagunça mental dessas pessoas. Aquela cabeça, algumas cabeças em relação à Bíblia ninguém se entende, nem a pessoa se entende. Há uma maluquice total. Então, a Bíblia, pessoal, pessoas podem matar se entender errado a Bíblia. E já foi feito isso. Matar algo sério. E se a gente analisa a Bíblia no contexto, a gente vê que não é isso que ela pede. Nem isso que ela não. Agora, com esse contexto, né, que eu apresentei, não fica difícil analisar que tudo aquilo, aquelas linhas, ou L, fazia parte de algo maior. Então nós já falamos os nossos objetivos aqui, fazer Cristo conhecido, e fazer a palavra de Deus, a palavra de Deus conhecida e o Deus da palavra conhecida. Nós falamos aqui sobre os métodos que a gente vai usar como varal, como uma viagem aérea, como uma construção e como, não tem como, olhando, até eu esqueci, olhando o todo, olhando o todo. Bom, se eu posso esquecer, você pergunta. Olhando o todo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Ok, então, agora nós vamos olhar as nossas Bíblias. Abra quem não tem Bíblia? Alguém não tem Bíblia, não trouxe Bíblia? Não, todos. Graças a Deus todos têm. Então, abre lá no sumário, ou no índice, ali onde tem os livros todos. Aqui na Bíblia, nós temos muitas coisas, né? Vamos conhecer um pouquinho, então. Vamos olhar a Bíblia e conhecer um pouquinho dela. No índice, a gente vê que existe, ali no próprio índice, uma separação. Tem uma separação ali no índice. Essa separação ela acontece entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Talvez vocês não vão ter tempo de contar agora, mas já adianto, no Antigo Testamento nós temos 39 livros e no Novo, 27 no Novo Testamento. Esse é o total. Ok? No Antigo Testamento a gente vê Deus relatando desde Adão até quem? Jesus. De Adão a Jesus. O Novo Testamento nós vemos de Jesus ao fim da história. Quando encerrar a história. Ele predisse o futuro. A partir de Jesus, o último livro da Bíblia. E entre outros falam no futuro. Então até o fim da história. É aí que nós temos essa abordagem. Agora, abra a sua Bíblia em qualquer parte, qualquer um. Pode abrir e-mail, onde você quiser. Vocês vão ver que existe aí na sua Bíblia, talvez não, tá? Mas já é muito popular isso, existirem materiais auxiliares. Ó. Na minha tem esse quadradinho aqui, explicando um pouco do versículo. Nós temos aqui textos de rodapé, talvez na tua tenha isso. Então é importante a gente diferenciar. A Bíblia, o que é a Bíblia? O que é a palavra então de Deus? A palavra de Deus, ela normalmente está escrita na maioria das Bíblias, eu não lembro de ter visto algo diferente até hoje, em duas colunas aqui. Esse texto corrido
onde nós temos um número grande e os números pequenos, essa é a palavra. É o que está ali. O que tem fora isso, anotações, comentários, tudo isso não é a palavra de Deus. Tudo isso é inserção de homens. Homens inseriram ali. Não quer dizer que está errado. Pode estar errado, porque homem é falho. Mas nós temos aqui a palavra de Deus, então, nessa sequência. Vocês veem que tem um número grande e números pequenos. O número grande, ele é o capítulo, né? Então, aquele número maior é o capítulo, o famoso capítulo. E o número pequeno, que às vezes até quem tem dificuldade de ler não consegue distinguir o que é o que, muito pequeno. O pequeno é o versículo. Mas a Bíblia, deixa bem claro, ela não foi escrita originalmente com... Eu achava isso. Que ela não foi escrita, algum tempo atrás, claro. Ela não foi escrita originalmente com capítulos e versículos. A pessoa foi escrever versículo 8. Agora eu mostro, pode ser um modo. Tá na hora do teste. Não foi assim. Foi um texto corrido, como a gente escreve qualquer coisa, um e-mail, uma carta. Quem fez isso então? Tá vendo? Mexeram na Bíblia. Tá vendo? Alguém mexeu na Bíblia. Claro, mexeram, inclusive compilaram, né? Inclusive traduziram. Né? Claro que mexeram. Não no seu conteúdo, mas mexeram nela, para facilitar. Então nós temos o capítulo e o versículo para facilitar. Para facilitar o quê? Nossa memorização e nosso manuseio com ela. E será que isso é importante? Vocês querem ver que isso é importante? Querem ver? Então vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Você pode pensar, né? 2 Timóteo? 1 já não está bom? Porque tem que ser 2. 2 Timóteo. Eu vou explicar então, enquanto você acha 2 Timóteo. Por que eu falei 2 Timóteo? Para simplificar, para você olhar lá e ver 2 Timóteo, lá no índice. 2 Timóteo. Mas, na verdade, a gente chama 2 a Timóteo. Esse é o apelido. 2 a Timóteo. Qual é o nome? O nome completo é o seguinte. 2ª carta de Paulo a Timóteo. Esse livro é uma carta, e é a segunda, que Paulo escreveu a Timóteo, inspirada por Deus. Para resumir, a gente diz 2 a Timóteo. 2 a Timóteo, nós vamos abrir no capítulo 3, o grandão, 3. E agora prepare-se para o pequenininho. O 16. Todos acharam? Se não achou, aguarde um pouco. Né? Olha só o que diz ali. Antes de eu ler, faço uma pergunta. Né? Imagina, como você iria achar esse texto? Sem os numerosão e numerozinho. E sem um título assim. Pense, quanto tempo a gente ia perder com isso? Abre lá naquele livro, aquela carta, a segunda carta que é ela de Paulo. Abre lá. Tá lá no parágrafo 38. Abre lá. Imagina, ia ser completamente antiprático. Então, graças a Deus, alguns homens mais tarde, séculos mais tarde, resolveram, e os primeiros foram os judeus, resolveram dividir o Antigo Testamento assim. Aí viram que isso ficou bom. Então fizeram com o Novo Testamento. A Igreja Católica Romana fez isso com o Novo Testamento e nós temos até hoje essa facilidade. Então, assim, não se prenda muitas vezes ao versículo ali. Aqui acabou a frase ali. Não, às vezes a gente tem que ler e às vezes até acaba um pensamento no meio de um versículo. A pessoa que separou não foi inspirada por Deus, mas quem escreveu foi. Mas foi muito feliz a ideia desse tal aí. Então vamos ler esse versículo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu vou ler só isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Escritura aqui, sempre que a gente vê a palavra Escritura em letra maiúscula na Bíblia, ela é a própria Bíblia. Então, trocando, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Deus escolheu profetas.
A ideia de profeta que nós temos é aquele que vê o futuro. Ah, ele para ele vai vir um ônibus ali bater no carro. Não. Profeta também pode ser assim, Deus me deu uma revelação. Tu vai ficar grávida. Eu falei, mas não posso ficar grávida, eu já tive 3 filhos. Não, mas Deus vai reparar tudo e tu vai ficar grávida. Também há, em muitas igrejas, pessoas que acham profetas, mas fazem profetada. Profeta é alguém, é muito simples, alguém que fala por Deus. É isso. Profeta é alguém que fala por Deus. Ele é a boca, a voz, ou no caso, o escrito de Deus. Simples. Esse é o profeta. Ele ficou conhecido como aquele que vê o futuro, que vê outras coisas. Então, esse é o profeta. Deus escolheu esses profetas, esses homens, e esses homens, após muitas vezes falarem ao povo, eles foram lá e escreveram. Alguns escreveram direto, outros falavam e lá anotavam. Algumas vezes Deus falou para eles escrever, escreve assim, assim. Aí ele ouvia Deus audivelmente e escrevia. Outras vezes Deus falou através de visões, principalmente profecia. Ele teve uma visão e ele começou a escrever aquela visão. Embora ele não estava entendendo aquilo. Os profetas nem estavam entendendo aquela visão, mas eles estavam anotando. Aconteceu isso, aconteceu uma coisa que a única coisa que eu posso explicar é isso. Que não entendo muito bem, mas é isso que aconteceu. E outras vezes Deus colocou na mente dos escritores, desses profetas, o que ele queria falar. Sendo assim, Deus fez com que esses homens escrevessem exatamente o que ele queria. Nada mais, nada menos. Vamos olhar uma outra passagem. A última passagem dessa noite. O que é esse 2 de Pedro aí? 2 Pedro. O que é isso? 2 Pedro? Muito bem, estão errado. É a segunda carta de Pedro. Não é a Pedro. Então é segunda de Pedro. Segunda carta de Pedro. Para quem enviou para várias igrejas. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 1, grandão. E agora os pequenos, 20 e 21. Isso nós vamos ler completo. Vamos lá então. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Esse texto é muito claro. Ele diz que jamais homens fizeram o que queriam na Bíblia. Todos eles foram impelidos. E na língua original, essa palavra impelidos eu gosto muito. Na língua original grega, impelidos é a mesma ideia de um barco, a vela. E esse barco a vela, ele só pode ir onde o vento sopra ele. Essa é a ideia. Eles foram soprados por Deus, eles foram conduzidos por Deus, como um barco a vela. Não podia ir para outro lugar. Não podia, não conseguia. O barco foi, mas quem conduziu? O vento. Então esse vento é Deus. Deus conduziu esses homens a escreverem conforme ele queria. Então, a Bíblia não é um conjunto de ideias humanas, mas é a própria palavra de Deus. E eu quero encerrar dizendo o quanto ela representa para mim. A Bíblia ela é mais do que um artigo religioso. Ela é mais do que um artefato importante, um bem precioso. Ela é uma necessidade vital para mim. Eu preciso dela diariamente. E assim como a gente fica fraco, mal, se sente péssimo, quando não come, quando não dorme, necessidades. Da mesma forma eu me sinto em relação a mim, quando eu não tenho esse tempo com Deus. E eu fiquei muito feliz nessa tarde de ter esse tempo livre, para poder ter esse tempo com Deus, através da Bíblia e através da oração. Então a Bíblia, ela tem transformado a minha vida, nesses 10 anos, como eu comentei nisso.
ela tem me dado razão para agir. E antes na oração, o Guilherme comentou sobre que Deus nos desse motivação. Motivo para uma ação. Habilidade. Dá um motivo, muitos motivos para entrar em ação. Nós precisamos da coragem do Senhor. Para isso, claro. Mas Deus tem nos dado a palavra de Deus. Louvado seja Ele por isso. Recapitulando então. No final de toda a aula nós vamos fazer isso. Uma recapitulação para ver se vocês entenderam, não estavam dormindo ou não vieram só pelas bolachas. Vamos lá então. Nenhum telecurso. Qual é o objetivo destes estudos? Vamos ver se alguém lembra. É um trocadilho. Conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Esse é o objetivo. Segunda pergunta, pontos para o Tony. Quais são os 4 métodos que usaremos em nossos estudos? Tempo. Mostraremos como um varal. Como um varal. Varal. O que mais? Uma viagem aérea. Uma construção. E como? Olhando o todo. Muito bem, Jonas. Olhando o todo. Esse é o que a gente viu. Até tem a colinha. Olhando o todo. E por último, qual será a base de nossos estudos? Bom, se ninguém entendeu. A Bíblia, essa é a base. Se eu viesse aqui falar o que eu tenho para dizer da minha Bíblia, olha, pega e vai embora, vai ser feliz. Agora, o que eu tenho a falar aqui não é da minha experiência. Eu sou mais jovem que a maioria de vocês. Mas o que eu tenho a falar aqui é da palavra de Deus. É ela que vai trazer essa grande transformação para as nossas vidas. Então, essas são as 3 coisas que a gente viu hoje. E continua, hein? No dia 10 de maio, às 20 horas, na próxima terça. E na próxima terça nós vamos ver por que a Bíblia é digna de confiança. Falamos hoje sobre ela. O que ela diz sobre ela. Mas será que existe algo fora que aponte para ela como verdadeira? Vamos ver na próxima aula. Certo? Louvado seja Deus até aqui. Depois aqui também. Mas pelo que Ele tem feito até esse momento. E nós agradecemos a Deus pela presença de cada um que pode estar participando. Deus abençoe esse nosso ano de estudo.